Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Qual é da Gig. O Qual é da Gig é um podcast produzido pela Geeks e que surgiu para ser uma conversa fiada. Fiada, meio ácida. Talvez salgada, mas definitivamente bem sincera. Rara de se encontrar por aí, né? Eu sou a Dani Gurgel e eu sou da música. Eu sou Alex Grafe, manjo nada de música, mas entendo de negócio. Lá dentro da técnica tem o Big Rabelo. E nos bastidores tem uma galera muito bacana da Geeks. E nós estaremos sempre muito bem acompanhados para destrinchar o que rola por trás da Gig. O que ninguém tá vendo, mas que tá rolando por trás dos negócios que envolvem arte. E muita arte que anda fazendo, ou não, grana por aí. Olá, sejam bem-vindos a mais um Qual é da Gig. E hoje, Dani, a gente tem uma convidada aqui, no mínimo, interessante, né? Para quem acompanha, na verdade, o programa há um tempo, sabe que a gente acaba tendo um foco muito na cena musical, em artistas e produtores. E a nossa convidada de hoje, ela muito provavelmente ela amplifica um pouco esse cenário. Estamos aqui com Simone Clias, já vou agradecer, né, o aceite do nosso convite. E Simone Clias, diferentemente dos nossos outros convidados, ela é uma empresária da voz ou uma empreendedora da voz. Gostei. Muito bom. Para que vocês tenham uma ideia da amplitude do trabalho e do reconhecimento que Simone tem no mercado, Simone ganhou recentemente o Oscar da Voz. Eu vou deixar você explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é esse Oscar da Voz. Simone é a voz do aeroporto. Ela é figura não só carimbada, mas reconhecida e de grande notoriedade no mercado publicitário. E também é hoje uma das representantes, né, uma das lideranças dentro do contexto digital do que a gente chama de XR, né, de Extension Reality. Simone, o que é ser? Eu acho que aí vai ser uma masterclass para nós aqui. O que é ser uma empreendedora da voz, né, uma artista da voz? E eu acho que aí isso já vai trazer para todo mundo um pouco, né, da sua biografia, mas assim, qual é a grande vantagem, assim, qual que é o grande benefício de você se colocar no mercado como uma empreendedora de voz e não como uma artista, né? Não como uma locutora, né? Isso eu acho particularmente que deve abrir um leque de oportunidades comerciais para você. E como o nosso podcast aqui ele tem um viés muito voltado para negócios, eu acho que você trazer, né, um pouco dessa amplitude vai ser realmente muito benéfico para todos os nossos ouvintes. Então, seja muito bem-vinda e eu já vou passar aqui o bastão para que você comente um pouco para a gente o que é esse voz entrepreneur. Muito obrigada. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Dani, Alex, e nesse estúdio maravilhoso. Parabéns, é muito bacana estar aqui num estúdio tão lindo e com vocês. Obrigada pelo convite. Prazer ter você. Obrigada mesmo. Isso foi até capítulo de um livro que eu participei lá numa editora lá nos Estados Unidos, porque eu acho, Alex, bom, primeiro também, olá para quem está assistindo a gente, né, porque essa conversa assim tá tão gostosa aqui, mas vocês estão com a gente também. Eu fiz administração de empresas, eu sou administradora e eu sou atriz desde os 9 anos. E aí eu estava tentando entender, né, a gente, né, artista, eu acho que tem muita gente, né, muito produtor musical, muita gente artista acompanhando. Como que a gente faz para trilhar nosso caminho, para onde a gente vai, para onde a gente não vai, como é que a gente ganha dinheiro com a arte, como é que a gente sobrevive. Então, eu acabei percorrendo vários caminhos, então fui atriz muito tempo, sou atriz, né, só que eu sou atriz de voz agora. Apresentei programa, fiz teatro, trabalhei no mercado corporativo, trabalhei em agência, trabalhei no mercado financeiro. E aí de tudo isso, eu me encontrei há alguns anos assim, no meu core business, que é trabalhar com a voz profissionalmente. E aí, por que eu costumo falar que eu sou voice artist ou eu sou uma empreendedora de voz e não locutora publicitária, como é o mais conhecido? Porque quando a gente fala que a gente é locutor, todo mundo pergunta, qual rádio? Né? Eu amo rádio, mas nunca trabalhei numa rádio. Qual dublagem você faz? Não, eu não sou dubladora. Então,
a gente não tem muito esse entendimento do que a gente faz. E o tempo que eu gasto na cabine, locutando ou colocando minha voz nos trabalhos, é menor do que o tempo que eu faço administrando a minha empresa. Eu sou uma empreendedora. Sim. Então, acho que esse caminho que foi foi a solução aí da história toda, Alex. Ô Simone, quando você coloca essa pauta de empreendedorismo, né, até para que todo mundo saiba aqui, entendo eu que, obviamente, né, a locução é uma peça desse quebra-cabeça. Mas quais são todas as outras frentes fora a locução, assim, se a gente fosse pautar aqui, né? E vamos aproveitar e já me traz que coisa é essa do XR, do Extension Reality, né? Porque, Você sabe. Sim, né? Não. Sim, eu sei, né? Eu tô provocando aqui. Mas a partir do momento que você não faz só locução, né? Quais são todos os outros caminhos, né? E depois me diz como é que o XR ele acaba entrando nessa história. Eu brinquei com ele porque a gente se conheceu no comitê do ano passado que eu era presidente de XR Games e Metaverso do IAB, e o Alex era um cara que estava sempre propondo coisas interessantes e provocando a gente a sair da caixinha. Então, por isso que eu sei que ele sabe bastante, por experiência própria. Eu gosto de estudar e como eu estou no audiovisual desde pequena, já passei por vários formatos. E aí, há 8 anos, eu trabalhava como repórter de uma revista inglesa chamada Sound on Sound. Vocês conhecem, né? A Dani conhece, com certeza. Eu não. E é muito música raiz, é muita produção raiz. E aí eles mandaram fazer uma matéria sobre áudio imersivo na produtora How Audio. Eu pirei com as possibilidades que a voz e o áudio tinham dentro de uma experiência de realidade virtual e comecei a estudar esse assunto. Comecei a ir para o SAUPAI para isso, né, o SAUPAI Festival, e aí fui para o VO Atlanta também, enfim. Comecei essa carreira de pesquisadora de novas mídias e novos conteúdos, e aí que eu cheguei na XRBR, né, porque essa associação a gente fundou com várias pessoas que são produtores de vídeo normalmente, né, ou desenvolvedores, e todos interessados nessa quebra de paradigma, nesse audiovisual expandido, que é a realidade virtual aumentada e mista. Aí a gente fundou a nossa associação, ela já vai fazer 6 anos agora, e desde então também eu trabalho com essa parte toda também de consultoria de novas mídias, novos formatos, novos conteúdos onde o espectador tem mais agência e pode mudar, alterar a narrativa também. Tá. Então, fui para esse caminho, aí comecei também a palestrar muito, então faz 5 anos que eu sou mentora do SAUPAI, já palestrei no Web Summit, Hacktown agora, Rio2C, fui para o fórum inaugural de tecnologia da OCDE em Paris, representando a América Latina, Immerse Global Summit. Enfim, eu acho que é importante ter, até para somar nessa parte de empreendedorismo, você ter vários inputs, né? Eu tô ser estimulada por vários lugares diferentes. Eu acho que, fazendo uma relação aqui, para depois a gente voltar na história do XR, é como o executivo portfólio, né? Que a gente vem escutando muito no mercado de marketing, né? O que me parece, quando trazendo aqui agora a visão da voz como uma alavanca comercial, é assim, é muito mais fora do estúdio do que dentro. Sim. No final, dentro do estúdio tem uma parcela ali, né? Depois a gente vai chegar nessa parte de prospecção comercial, não é nesse momento aqui da nossa conversa, mas me parece que é muito mais, eu tenho 20% do meu trabalho no estúdio, mas existe um portfólio de opções quando a gente fala de voz, que não é simplesmente o ouvir da voz, mas é o direcionamento estratégico para uma empresa, como é que isso pode ser ampliado dentro, por exemplo, de plataformas digitais, do contexto digital, ou até mesmo uma mentoria, relação entre agência e cliente, ou seja, esse portfólio de opções que inclusive deve passar por questões acadêmicas, né? Esses 80% também gera
muita coisa interessante, como é o caso dessa história digital, que eu, por exemplo, quando te conheci, eu falei, mas o que essa locutora, né? E foi bem assim, porque na minha cabeça veio, gente, tem uma pessoa ali que é uma locutora, né? Depois, ela é obviamente, presidente do comitê. eu falei, o que ela tá fazendo aqui num comitê de metaverso, de XR? E aí depois eu falei, gente, é muito louco as possibilidades que você tem como empreendedor de voz, que foge do artista convencional, porque, né, é o que você falou, no final, a pessoa tem uma voz maravilhosa, você fala, o que eu vou fazer da vida? Eu vou cantar ou vou ser locutor? E de repente eu vejo, né, Simone Clias liderando, sendo presidente de uma associação que tem como foco todo o cenário digital, né, e como é que isso pode impactar, principalmente, eu acho, né? Depois você vai comentar com a gente, dentro do setor de publicidade. Acho que isso tem muito a ver com a vida do músico ali, né? Do músico, do artista, enfim, você como artista da voz, mas eu achei muito legal definir, porque eu acho que você já tem uma coisa de se definir como artista da voz, mas quando a gente pensa em empreendedora da voz, junta todo o resto ali, além de fazer aquela parte artística do que você faz. E acho que tem um viés muito generalizado ali no mercado. Do mesmo jeito que você falou, quando você se apresenta como locutor, eu penso em que rádio, né? E quando o músico fala, eu sou músico, mas você toca com qual banda? quando eu falo, eu sou cantora, mas você trabalha com o quê? Aí já pior, já acabou, já perdemos tudo, né? O que você faz pra viver, né? O que você faz pra viver? Esse professor, né? Mas não o que você trabalha, né? Não, você só dá aula ou você trabalha? Tem todos, assim. Eu faço a coleção dessas coisas, dessas pérolas que eu vou ouvindo. Mas eu acho que é muito legal da gente entender você não... acho que esse viés do mercado de entender que você vai ser só uma fornecedora, né? Então aí eu já vou te entregar um roteiro pronto para você falar, não, você faz parte da criação daquela coisa, você faz parte de entender aquela tecnologia, de entender como que tudo aquilo vai ser feito. E eu achei muito legal que você chegou nisso pelo áudio imersivo. Então você foi entender a tecnologia, não, peraí, Não é tipo, existe áudio imersivo, então eu preciso aprender a mixar. Não é isso, né? Existe o áudio imersivo. Por causa do áudio imersivo, eu consigo fazer uma mixagem por objetos, eu consigo entender, vou colocar... Você poderia estar dentro desse podcast girando uma câmera e mudando o áudio em volta da pessoa que está, né, ouvindo esse podcast, se colocando de jeitos diferentes, aí agora eu tô atrás, aí agora eu tô na frente, enfim, tô pra direita, tô pra esquerda. Eu achei muito legal que você, a partir da tecnologia, foi repensar todas as possibilidades que a gente tem ali para não ser, que é muito próximo do que é muito próximo do que eu vejo na carreira de um artista musical. E que eu acho que a gente tem que pensar isso para todas as artes, né? A gente não vai só fazer o nosso ofício ali e entregar. A gente tem muito mais lados para enxergar. Eu tenho mais uma outra pergunta que eu ia emendar, mas você queria falar uma coisa que eu te interrompi. Não, mas é pensando nisso que você falou, porque isso me ajuda tanto, gente. Porque na hora eu tenho um entendimento, que chega uma coisa para mim, e eu consigo entender um pouco também, quando a gente conhece mais o lado da empresa, ou quando a gente tem vivência ou convivência com o pessoal de marketing, de branding, a gente consegue ter um panorama um pouco mais amplo, até para colocar a nossa voz de uma forma melhor, mais assertiva, não só, vou gravar, eu consigo ter um entendimento do mercado, então esse cliente precisa dessa estratégia para conseguir isso. Então, como eu sou uma peça dentro do projeto, eu já fico mais brifado, eu já entendo um pouco melhor e aí eu já faço mais... Mas essa tua visão, ela é muito rara no meio artístico. Muito rara. Às vezes eu tô aqui como um estranho no ninho, né? Aí eu vejo, né, os músicos, aquela galera. Falta esse DNA de entendimento do negócio. Falta. É muito old school, né? É óbvio que eu não falo isso, né? Aqui, quando eu tô nesse estúdio, eu fico quieto e falo, os caras vão me bater aqui se eu falar esse negócio, né? Mas eu falo, cara, quantas oportunidades esse pessoal perde, né? Porque tem uma coisa meio
egocêntrica, né? E é muito proprietária do DNA do artista, onde eu acho que na cabeça dele passa o seguinte: eu tenho um talento que é a voz, ou eu tenho um talento que é uma maestria em tocar determinado instrumento, e isso basta. Mano, não. Não basta, gente. Se você soubesse o mínimo, tipo um pouquinho um pouquinho só, do outro lado de quem paga a conta, bum, você conseguiria alavancar muitas outras frentes de negócio, como é o teu caso, no esquema do digital, né? Você fala, cara, é uma pessoa que poderia estar naquela caixinha do locutor, etc. Não, mas de repente você faz um 180 graus e tá dentro de um contexto de plataforma digital, né? Isso é bem interessante. E acho que isso levanta para uma coisa que é uma das minhas maiores críticas que tem do artista. A minha crítica não é o artista não saber nada de negócio. Até pode ter o artista que não sabe nada de negócio com um parceiro que sabe do negócio. Importante. Agora, hoje a gente tem uma maré gigantesca, assim, de cursos rasos de music business que estão rolando aí. Então, o que eu tô vendo mais ainda do que o artista que não sabe nada do negócio pedalando ali para tentar fazer, é o artista que percebe que não sabe nada do negócio e tenta a solução mais prática ali. É um curso que está ali numa plataforma que é fácil, ou uma mentoria com uma pessoa que fica lá exibindo uns prêmios e de repente fala, eu fiz isso aqui funcionar para esse cara aqui, e aí a pessoa só simplesmente fica copiando e faz o Ctrl+C e fica Ctrl+V, V, naquela estratégia que não vai chegar em lugar nenhum. Então eu acho que você é um exemplo não só para artistas da voz, mas para todo mundo que trabalha com arte, puxar todo o resto, assim. Te agradeço. E eu quero te jogar uma encrenca na mão. Bora, aqui. Amanda! Já tava facinho, né? Pois é. Vamos reclamar da vida um pouco agora. Porque a gente tá no momento da inteligência artificial. Sim. Né? E a gente tá jogando a inteligência artificial por aí e a gente tá ao mesmo tempo que a gente tem uma paixonite, assim, a inteligência artificial resolve isso, resolve aquilo e tal. A gente tem o outro lado, tem tem a tecnofilia, tem a tecnofobia. Sim. E as duas coisas ao mesmo tempo ali se odiando. Então tem a tecnofobia a inteligência artificial vai destruir o mercado, a inteligência artificial, né, o lado do artista, a inteligência artificial vai acabar com o meu trabalho, a inteligência artificial... E como é que a gente equilibra as duas coisas? Nesse lado, pensando no lado de artistas da voz, a gente tem um monte de inteligências artificiais sendo treinadas e elas estão sendo treinadas por pessoas, né? A gente não dá mais para alguém pensar que a inteligência artificial é uma maquininha que está trabalhando sozinha ali. Acho que a gente finalmente chegou no ponto que todo mundo entendeu que cada vez que você responde para o Google ali se aquilo é uma faixa de pedestres, você está ensinando para o Google o que é uma faixa de pedestres. Você está trabalhando de graça para conseguir chegar no login seguro da sua plataforma. A mesma coisa está acontecendo com as inteligências artificiais que fazem as vozes. Então, a Siri está ali porque pessoas treinaram e ficaram falando muito tempo até ela aprender. Pode ter... Né, aquilo podia ser mais rápido, mais lento antes, então precisava de muito mais amostragem, agora tá ficando cada vez menos. E eu queria saber como que você acha que fica a profissão, então como que você enxerga a profissão? Eu posso perguntar a mesma coisa, né, para um artista, compositor, músico que vai dizer como é que fica com o Suno, por exemplo. Como é que fica isso para artistas da voz nesse momento? Então, que oportunidades e que ameaças você enxerga nesse contexto que a gente tem as inteligências artificiais que talvez não estejam pagando royalties para as vozes que treinaram, né? Mas o que você enxerga nesse momento de carreira, assim? Essa pergunta é boa. Quantas horas a gente tem para isso? Pois é. Bom, obrigada. Me dá um abstract de um doutorado inteiro agora, né? Não, eu acho assim, tentando ser... Porque isso dá pra gente falar em 500 podcasts, né? Assim, primeiro que isso não é novo, né? É claro que a AI generativa, ela tá evoluindo exponencialmente e a gente, né...
não sabe exatamente onde vai, como vai, Sim. singularidade, enfim, tem tanta coisa para falar sobre isso. Eu estudo assistente virtual ou voz sintética há muito tempo, porque eu estou no Women in Voice, que é uma associação internacional de mulheres que trabalham com voice tech. Então, eu tô lá há 5 anos estudando isso. Então, a gente já existe esse nicho. E eu sou existe uma questão embaixadora. de gênero gigantesca aqui. Não, achei interessante a coisa do seu o Human in Tech, né? Tipo, Mas não é nem voz tech, só... é Women in Voice. Quer dizer, In é um voice. recorte. Entendi. É exatamente isso. A gente tem, porque é o que a Dani falou, é muito complexo, Alex. Não bastou só o Women in Tech. Teve que ser o Women in Voice, porque, enfim, a gente está falando de GPT antes do chat, sabe? Tipo, Entendi. sobre esses... Enfim, o que acontece esse fascínio, tá? Então a gente tem 2 coisas, né? O fascínio e o medo, né? O fascínio que me cansa um pouco, e o Alex tá aí para me dizer, né, do que a gente passou pelo metaverso. Sim. Né? Passamos juntos pelo metaverso, Eu pelo sempre hype. disse que o metaverso flopou. Se você perguntar isso pra Simone, eu falo assim, não é que flopou, deve ter evoluído aí, tá aí, né? Eu falo que, na verdade, porque ele sempre provocava. Flopou, falava, não, ele não nasceu, como é que ele colocou? Ele não nasceu. Coitado, ele tá em evolução. O metaverso teve uma publicidade descontrolada ali, e aí ele flopou antes de Mas, aparecer. o AI nasceu. AI Eu quero nasceu. ver como é que vai ser esse negócio. Não, enfim, e aí acontece. Tudo bem, mas de novo é o hype. O AI vai... O AI vai resolver tudo, ele é a melhor coisa do mundo, do planeta, tal. Ou o AI vai tirar todos os nossos trabalhos. Então, assim, o que eu tento entender nessa história toda, não tenho todas as respostas, ninguém tem. Se alguém falar que tem, não tem. A gente tá especulando e tá todo mundo vivendo isso juntos, e não é só pra voz, é pra todo mundo que trabalha com qualquer advogado, médico, jornalista, publicitário, redator, músico. Então, assim, a AI vai impactar toda a sociedade, né? Até a Amy Webb, lá no SALPAI que a gente foi, ela falou do superciclo tecnológico que envolve Sim. 3 tecnologias: AI, biologia sintética e sistema conectado das coisas. AI tá aí, vai mudar, não tem volta. Então, como é que a gente se relaciona com isso, né? Agora, na parte de locução, tô dando voltas porque é muita coisa, mas na parte de locução, o que eu tô sentindo é que muita gente está querendo usar a voz sintética pelo hype, e outras pessoas estão apavoradas. Temos alguns pontos. A voz sintética ela vai servir para várias coisas, para personalização, então, ou para conteúdos muito rápidos, que é... Small Media Business, por exemplo. Pessoas que não têm grana para te contratar. Vamos pegar um caso aqui, né? Mas eu acho que aí de repente dá para contratar alguém que está começando, enfim, eu não... Acho que tem essas questões, Entendi. entendeu? Eu acho que às vezes as pessoas têm esse encantamento, acham que vai conectar, que vai vender pra caramba, e não vai vender tão bem quanto se você pegar um locutor que tem aquela humanização que vai passar de humano para humano, mesmo sendo small business. Então, eu acho que essa é a questão. Eu acho que para conteúdo que é, sei lá, leitura de receita, ou leitura de matérias, de jornalísticas que é aquela coisa que tem que ser o tempo todo para agora, vai funcionar. Para personalização, vai funcionar. Não vai funcionar quando você tem que fazer uma campanha publicitária, que você quer conectar, você quer vender seu negócio, né? Você quer realmente de humano para humano. Porque quando a gente está gravando a locução, a voz sintética ela vai imitar muito bem a voz humana. Ela vai conseguir reproduzir, imitar. Sim. Beleza. Mas, quando a gente está gravando uma locução, eu não vou gravar só com a minha voz. Eu vou gravar com o meu corpo inteiro, vou carregar na minha voz tudo o que eu sou, meus antepassados, minhas histórias, meus medos, minhas frustrações, minhas alegrias, aquilo tudo, as minhas vulnerabilidades, aquilo lá vai passar. Ou como eu estava contando para vocês, eu quero saber exatamente o briefing. É isso aqui? Então eu vou botar tudo aquilo a serviço do briefing específico que eu tenho para fazer. A AI vai reproduzir a voz humana. Não é porque alguém é capaz de falar que a pessoa vai ser capaz de ser um bom locutor. Não é porque a AI sabe falar que ela vai ser uma boa locutora ou locutor. Você acha que... Bem, eu vou colocar minha posição como anunciante. Pode colocar. Né? Eu tô do outro lado de vocês. Sim. Eu quando olho, a primeira coisa que
passa pela minha cabeça é redução de custo. Mano, vou reeconomizar pra caceta com isso, né? Tá. Se eu tivesse na tua posição, por exemplo, isso num primeiro momento me incomodaria. Tipo, cara, porra, que merda. Né? Aquele cara tá contratando, poderia estar me contratando e num primeiro momento vai utilizar lá o Suno, né? Ou vai utilizar qualquer um desses chineses, indianos e plataformas coreanas que existem para imitar a voz. Você acha que uma empreendedora da voz, como é o seu caso, poderia ser a owner dessa situação? Tipo, alguém tem que fazer um manever dessas plataformas. Alguém precisa gerenciar isso, né? Porque no final a inteligência artificial ela é um instrumento. Você acha que é uma oportunidade? Sim, tô tirando o lado de falar assim, alguém tem que entender da terminologia, alguém tem que fazer o prompt correto. Não adianta você ir lá e fazer um comando se você não entende, né? Não só a terminologia, mas aquela situação. Você acredita que isso pode ser uma oportunidade? Então assim, olha, eu tanto uso o meu corpo, mas eu também sou o cara que mexe na máquina, na tecnologia em si. Perfeita colocação. Primeiro custos, depois outra coisa. Custos. Essa não necessariamente. Me incomodou ela os custos. Porque não necessariamente é real. Porque assim, para você chegar numa qualidade boa, decente com isso, meu Deus, o tempo que tem e todos os recursos que você tem, é muito mais fácil de ligar lá e contratar um locutor. Hoje. Não sei mais pra frente, mas hoje ainda custo é mais fácil fazer com locutor. Não personalização quando você tem que falar 10 mil nomes, por exemplo, num projeto. Aí sim. Mas, questão 2, existe lá nos Estados Unidos, até no Women in Voice, uma das associadas, uma das embaixadoras também, é a Rupal Patel, que é uma pesquisadora que eu adoro, que ela trabalha com locutores e eles com vozes sintéticas de locutores. Tá. Eu poderia trabalhar com ela também, não tenho tempo na agenda, mas um dia, eventualmente, vou fazer minha voz sintética também, para alguns fins. Isso com direito autoral garantido, tudo certo. Aí que tá. Aí você chegou no meu ponto. Com o controle, com a transparência. Eu não conseguiria... Coisa que não existe hoje. Com a Rupal tem, porque ela lá na empresa dela, ela tem isso. Então, Porque ela tem uma plataforma proprietária dela, que você vai lá, isso. Você grava tudo que precisa gravar, ela te pede uma amostragem, certo? Você passa algumas horas, ou dias, ou não sei quanto tempo leva. Mas rápido. É rápido, puxa vida. Mas aí você dá as amostragens que ela pede, certo? E aí ela vai gerar a sua voz e tem lá uma maquininha que gera... Maquininha, né? Mas até pra gente destrinchar a tecnologia, né? Então ela vai ter a maquininha que gera a voz da Simone à disposição, só que toda vez que ela gerar isso, ela te paga. Não só que ela me paga, mas ela me pergunta. Porque eu não tenho uma voz minha em assistente virtual nenhuma, porque eu ainda quero ter meu controle. Então, assim, eu sou voz de grandes marcas. Conquistei isso. Eu não quero expor, por exemplo, uma grande marca que eu estou trabalhando, e de repente a minha voz ser usada para fazer qualquer coisa. Para fazer, de repente, se eu for uma voz de assistente qualquer, não qualquer, se eu for uma voz de assistente sem controle, eu perco o controle da minha voz. Entendi. Eu sou super seletiva. Quando alguém me chama para fazer um trabalho, eu vou lá ver se isso aqui tem a ver, se está de acordo comigo, com o que eu acredito. Se não tiver, eu não vou fazer. Não importa o dinheiro. Não sou contra e apoio meus colegas que fazem, porque tem um jeito de encarar que trabalho é trabalho. E tá tudo certo também, entendeu? Quem sou eu para dizer que o jeito que eu faço é certo ou errado? Mas é o jeito que eu acredito que funciona para mim. Mas eu entendo isso como uma supervisão de negócio, não só uma visão artística de eu topo fazer isso, eu topo fazer aquilo, mas quando você pensa na sua voz como um asset. Sim. Quando você pensa na sua voz como uma mercadoria. Sim. Que está disponível e você tem o controle absoluto da sua voz. E a sua voz vale muito mais para você apresentar para um anunciante grande, né? Talvez não faça diferença ali no small business, tal, que ele só queria uma voz bonita para falar aquilo, uma coisa bem falada. Mas quando você apresenta uma coisa que tem uma exclusividade. Então, essa voz não foi vinculada com
um negócio que pode ser questionado, essa voz não foi vinculada com, enfim, não foi vinculada com pornografia, não foi vinculada com deepfake. Ah, não, mas agora eu tô curioso de uma coisa, olha só. Dentro desse modelo de negócio, tá bom? Agora você vai dar uma resposta para as futuras Simone e Clias. Eu vou te fazer 2 perguntas em cima do que você está comentando aqui. Dentro desse modelo de negócio, como é que você ganha grana? Então, por exemplo, uma resposta óbvia me pagam um cachê para eu ir lá e tá aqui. Sim. Job entregue. Sim. Muito bem. Quando a gente fala, por exemplo, E aí uma curiosidade, a minha ignorância agora vai lá em cima. O aeroporto lá, a voz do aeroporto. Toda vez que sai a tua voz, eles te pagam alguma coisa ou não? Já foi a um contrato ou não? E, por exemplo, o negócio dessa história da assistente virtual, que eu não tenho a mínima ideia, né? A Alexa tá lá, né? Alguém tá... Você deve conhecer quem faz a Sou Siri. amiga delas. Então, Adoro. Como é que elas ganham dinheiro com isso? Assim, dá um recado para... Se você em casa, Simone Clias, como é que dá para ganhar... Quais são os formatos de modelo de negócios para ganhar dinheiro fora o cachê fixo? Ótima pergunta. E é caso a caso, tá? Tá. Não tem fórmula de bolo. Então, por exemplo, a Alexa, claro que eu não vou falar detalhes, nem sei. Eu sou amiga dela, adoro ela, uma baita locutora. E no caso dela, ela tem muito NDA, né? Mas assim, eu não vou falar dela, mas você depende de caso a caso. Então, às vezes você tem um contrato mensal, né? Eu tenho com empresas com quem eu tenho longa relação, contrato mensal. É tipo um FII. Enquanto você está pagando o FII, você pode usar minha voz aí. Pode usar minha voz. Então, assim, pode usar minha voz. E às vezes tem esse esquema de você pode usar minha voz porque você está pagando, ou anual, você paga exclusividade naquele setor. Entendi. Então eu não gravo para outra... E parece mais seguro, né? Senão você tem que ficar monitorando aquilo, tipo um ECAD, não rola. Sim, não, sim. Paga um valor X e Sim. usa aí. Isso. E aí você entrega X locuções por mês. Isso também. Assim. Tem a ver isso também. Então, às vezes, você pode, com aquele FII, você mantém a exclusividade e você pode... Tem alguns acordos assim. Você tem a exclusividade e você pode também ter algumas peças para TV, ou para internet, ou para URA, incluídas dentro desse pacote. Então, eu tenho muitos contatos direto com empresas desse tipo. Tá. Nas assistentes, muitas ganham também por isso, por mês, ou ganham, né, pela execução e mais mês. No caso dessas grandes, né, da Alexa, da Siri, eu sei que teve um baita cuidado das locutoras, fizeram contratos incríveis, excelentes, com apoio, com advogados. O que eu recomendo, às vezes, que a gente vê muito no mercado acontecer, muitas ofertas de coisas que parecem absurdamente um dinheiro muito bom, mas que não estão dentro do que elas poderiam ganhar se elas fizessem do jeito certo. Então, muitas vezes, quando eu tenho dúvida de algum job, eu vou lá e pergunto para quem faz. Entendi. Porque a gente não sabe como precificar, é muito difícil precificar. Então, pergunta para alguém que faz, pergunta para quem costuma fazer, como é que eu cobro isso? E cobra direito. Porque, às vezes, você fica iludido, poxa, ganha um valor que a gente sabe que é, sei lá, 1/20, 1/100 do que a pessoa ganhou para fazer uma assistente de voz. A voz dessa pessoa ela perde o rumo e depois não consegue fazer outros trabalhos. A gente já viu isso acontecer nos Estados Unidos e no Brasil, infelizmente. Ô Simone, como é que você faz essa prospecção assim? Você é uma empresa SA, tipo só Simone, que sai aí, né? Você estava comentando agora há pouco que vai para o Hackathon, né? Você já foi para a SXSW, mentora do SXSW e tal. Conta para nós aí, de novo, né? Para as futuras Simones. Como é que você prospecta? Assim? Você coloca a Bíblia debaixo do braço e vai para as agências de publicidade. Você tem uma equipe, por exemplo, que te ajuda. Eu sei que
você é casada com um locutor, inclusive, muito famoso, né? Que é internacional, mas como é que vocês realizam como é que é a prospecção comercial da empreendedora da voz? E não é só para futuras Simones, não, é pra gente, porque a gente tem que prospectar, o mercado ele muda muito, sabe, Alex? Então, tem uma pessoa trabalhando numa produtora, depois ela vai para outra e muda toda a dinâmica. É muito bacana você prospectar, como qualquer empresa faz. Como qualquer empreendedor faz. Então eu prospecto, menos do que eu gostaria por falta de tempo, mas eu gostaria de prospectar muito mais. Mas é importante prospectar. E eu tenho, como você falou, o Jason Birmingham é o meu marido, um locutor incrível, norte-americano, então ele me ajuda também. A gente prospecta juntos. Tô com o pessoal da Brunch, na parte de palestras, que é uma agência também, Henrique, Passa e todo o time também ajudam pra caramba na prospecção dessa parte de contratos mais longos, ou também da parte de palestras e meu trabalho como apresentadora. É importante ter um apoio também, Entendi. porque a gente não consegue fazer tudo Você tem sozinho. intermediários ali também que fazem, por exemplo, palestras, você disse, tem uma empresa que cuida da minha... A Brunch, vamos chantar. Mas na locução mesmo, você tem um agente, uma agente? Na locução, sou eu e o Jason mesmo, fazendo o nosso trabalho de prospecção. E é isso, a gente está no mercado e, de novo, como a gente é empreendedor, a gente tem que cuidar de tudo isso. Tem que cuidar da prospecção, do pós-venda, da nossa presença digital. E esses eventos... Esses eventos que você já participou, para você, eles servem mais como uma prospecção ou eles já são um lugar de ir contar, mais uma coisa de conhecer o pessoal que está começando, porque você tem ido mais numa posição de palestrante do Sim. que numa posição de como é que é? Assistente? De participante, enfim. Sim. Você está indo mais numa posição de palestrante, né? Mas quando você vai para um evento desse, você vai mais para contribuir, ok, estou numa posição de carreira que eu já posso contribuir com o pessoal que está começando, ou numa posição de prospecção, de fazer aquele networking, de encontrar os clientes? Como é que são os eventos para você? Eu acho que é um pouco de tudo isso, Dani. Comecei em eventos há 8 anos, né, no Salpai, para aprender. Então, comecei lá para entender o que é essa coisa de realidade estendida. O que é XR, o que é realidade... Nem chamava XR na época. Entendi. O que é isso? Quais são as possibilidades? Então, minha curiosidade maior foi aprender. Estudar, aprender. Eu me divirto e eu tenho muito prazer em ir nesses festivais. Eu gosto de gente, eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer coisas novas. Então, esses festivais, eles somam muito. Não necessariamente são lugares para eu prospectar como locutora, por exemplo. Eles são lugares para eu abrir a cabeça, como o Alex falou. Vocês vão também, vocês foram para o Salpai, né? É aquela coisa de a gente abrir, ver como é que tá o mundo, o que tem, o que tá rolando, o que é novo, o que não é novo, o que é velho, o que é hype, onde eu tô nessa história toda, onde eu posso ir. Porque a gente tem que mudar sempre. Ou não. Eu vejo que você tá dedicando... Que você dedica... Parece, né? Que você dedica a maior parte do seu tempo às novas possibilidades, novas tecnologias, novas coisas, mas tem ali um lado da publicidade que fica, né? Não só a publicidade de fazer campanhas, mas talvez consideraria dentro da locução publicitária, talvez a voz do aeroporto, esse tipo de coisa. Eu queria saber como que você... Eu entendo que você está dedicando muito mais do seu tempo às outras coisas, mas na hora de organizar a sua empresa ali, o seu financeiro, você não precisa abrir nenhum valor, Claro. Não precisa abrir nada, nem tinha essa pergunta. Se você falar não quero falar, não precisa falar, tá tudo bem. Se você for dividir ali numa porcentagem, quanto que você ganha na publicidade? De repente, se você usa isso um pouco para desenvolver o outro lado ou não, como é que você dividiria uma porcentagem chutada ali do seu faturamento? Core business, locução. Certo. Resposta. Core business, locução.
publicitária, para evento, para treinamento, para esses contratos que eu tenho. Core business, isso. Eu gosto de estar nos outros lugares. Eu acho que também tem um pouco dessa coisa de give back também, como você falou, quando eu vou nos eventos. É muito gostoso de dividir esse encantamento que a gente tem, dessas novas possibilidades do audiovisual, de estar vibrando, porque, por exemplo, estar junto com o pessoal da XRBR é muito encantador. São criativos, sempre tem alguma ideia disruptiva, um provoca o outro. Então, tá nesse meio me interessa. Tá no meio, por exemplo, dos músicos, que é onde eu passo a maior parte do tempo, você sabe disso, você também sabe, é incrível. Meu pai é músico também, eu sou atriz desde criança, então conviver com essas pessoas, e nos festivais eu também convivo com isso. Mas o core business é a locução. Então toda vez que eu vou para um evento, eu tenho que levar todo o meu esquema para poder gravar, eu não deixo. De repente você precisa mandar uma... Não, Salpai, Rectal, prioridade, a locução, eu não deixo os clientes. Eu vou me virando. Então, eu acordo bem mais cedo no Rectal, não vou à noite. Ah, tem show, tem festa. Não dá para ir até tarde, porque tem que gravar. E a gente tem que ter essa disciplina, né? E hoje o mercado publicitário, no que diz respeito, vamos falar, agência e anunciante, é hoje mais de 80%, 90% desse fluxo de caixa seu. Sim. Sim. Certamente, 80%. Entendi. E esse seu cliente publicitário ali, quanto que ele te valoriza e quanto que ele só acha aquilo bonitinho, engraçadinho e tem um viés e próxima da parte tanto do seu desenvolvimento no digital e enfim, nas realidades e todo o seu lado, né, com tecnologia, e no lado artista também. Quanto que o mercado publicitário de repente fala assim, ela se chama de artista, mas é bonitinho, ela entrega e tá tudo bem, ou realmente tem uma valorização disso? Tem. Eu sinto. Que bom. Eu sinto. A gente estava conversando antes de começar. Eu tenho relação com os produtores de som, que são as pessoas que mais me contratam há muito tempo. A gente troca, a gente aprende junto, a gente cresce juntos. E eu sinto muito valorizada. Ontem mesmo eu já fiz um trabalho com o Matheus, e ele foi super, sabe, ele mandou para mim o feedback do cliente, falou assim, olha isso, numa agência grande, numa concorrência. Então a gente está sempre recebendo feedback. Eu sinto que vale a pena. E eu falo dessa coisa de festival, de inovação, mas eu trabalho muito também para aprimorar o que eu entrego, que é a atuação. Eu estudo pra caramba, estudo profundamente, trabalho pra caramba para aprimorar a artista que eu sou. Porque não a é base uma tabela que eu sou fixa, não é comprar parafuso, né? Não é. Porque você sabe que no final, quando Não cai em compras, é isso, né? Principalmente para anunciantes, né? Parece que... Mas existe essa curva de valorização de falar, não, mas nós estamos pegando a Simone Clias. É isso. E você trouxe um intermediário que a gente não tinha mencionado tanto, mas eu achei muito legal, que é o produtor ou produtora de som, né? Que é, assim, o anunciante dificilmente, então, fala direto com você. Simone, eu tenho aqui uma locução e tá aqui o texto. Então, talvez ele chame uma produtora de áudio, e aí essa produtora de áudio que vai te chamar... Depende. Então, qual é a regra do jogo? Porque assim, vamos lá, né? Eu não posso, para mídias digitais, eu posso, como pequeno, médio e grande empreendedor, ir no Google direto comprar, self-service. De forma politicamente correta. Você obrigatoriamente precisa passar por uma produtora de áudio ou existe um acordo de cavaleiros e... Como é que funciona, assim, como é que é a regra do jogo nesse mercado aí? Até porque você disse que grava em casa, Isso, né? sim, Então o exato. seu setup tá lá, tá pronto, você Sim. entrega a voz. Claro que eu quero que você fique aqui no estúdio com a gente todo dia, mas de repente num dia eu vou ter aqui uma gravação de bateria e você vai entregar a sua voz de casa. Eu tenho Como um é que é? estúdio profissional em casa, assim como vários locutores têm.
eu não sou produtora de áudio, eu não finalizo, eu não mixo. O que eu entrego é uma locução extremamente profissional, com áudio muito bacana para quem vai depois mexer com isso. Então eu não concorro com a produtora de áudio, eu não faço esse trabalho deles. Eu entrego um trabalho muito bom para que eles façam. Às vezes, quem vai me contratar para determinados trabalhos não é a produtora de som, é a produtora de vídeo direto, que não vai naquele job trabalhar com uma produtora de áudio. E é a mesma coisa, eu entrego para eles a melhor qualidade que eu puder entregar. E outro cliente que eu tenho também, às vezes é o cliente final e pode ser grande também. Eu tenho contratos com empresas muito grandes. E aí, essa empresa muito grande, por exemplo, eu vou mandar para ela, o meu contrato é com ela. Tipo a Unilever, ó, gente, é isso. E vamos no equilíbrio aí, né? Não, mas aí o que acontece? Eu entrego para a locução, porque a gente tem um acordo com a empresa, e ela vai contratar, dentre as produtoras de áudio que ela tem, alguém que vai finalizar aquele trabalho. Ela vai escolher com quem? Eu não vou finalizar. Então, assim, eu não passo por cima de ninguém. Tenho meu contrato com a produtora, com a empresa grande, que para ela também facilita. Pô, já tô lá. E aí ela pega meu arquivo e ela fala, não, hoje quem vai mixar, ou quem vai finalizar, quem vai fazer a trilha desse job específico, dessa campanha, é essa produtora de som. Então eu consigo ter uma relação boa com todos os meus clientes, sem pisar no pé de ninguém, não, sabe? E porque tem trabalhos que são realmente, é muito mais vantagem ter, para a empresa me contratar direto e ter esse esquema comigo, do que ficar pingando comigo aqui, ali, quando eu sou voz da marca. Entendi. Então, nesses casos... É um ativo que não é um ativo da marca e é isso. E aí ela pode chamar a produtora de áudio que ela quiser para produzir. Ela também tem algumas produtoras de áudio parceiras. Entendi. Ó, eu vou finalizar nosso bate-papo com uma pergunta clássica que já passou muito tempo já. Mas olha só, qual é o seu maior aprendizado, assim? Ó, todo aprendizado aqui vem com uma cagada, né? Então, tipo, fiz merda. Pisei na bola, puta que pariu, não devia ter feito isso, aquela coisa toda. Você, com todo esse histórico profissional, em algum momento você errou feio e olhou aquilo e falou, tinha que acontecer isso pra eu nunca mais fazer. Então, se você tivesse que comentar com a gente assim, ó, não façam isso nunca mais porque eu já fiz, não deu certo. Aonde você não perderia tempo da tua vida mais, ou qual é o teu grande aprendizado em todo o seu background aí de empreendedora da voz? Nossa, o meu grande aprendizado como empreendedora da voz e antes de empreendedora da voz como atriz é ser uma pessoa de confiança, de todos os sentidos, entendeu? Ser reliable mesmo, do cliente chegar e saber que o que chegou lá é totalmente confidencial, eu não vou espalhar roteiro, mas isso eu nunca fiz, tá? De erro, isso não foi uma coisa que... Eu comecei a trabalhar com 9 anos, então eu aprendi muito cedo a dar valor, a entender que a gente faz parte de um time, então nunca achei que eu era melhor que ninguém, eu sempre acho que eu sou parte de um projeto, parte de uma coisa todo, e que eu tenho que respeitar todo mundo, e que eu tenho que incluir todo mundo, e que eu tenho que servir, e se eu marquei às 11 horas da manhã num negócio para entregar, eu vou entregar às 11 horas da manhã. E se por acaso eu não puder, eu vou avisar antes. Estabelecer essa relação de confiança, que a gente é muito... As pessoas precisam contar umas com as outras. Agora, aprendizado e sim, dificuldade que eu tive muito grande foi entender que tá tudo bem eu ser múltipla. Isso é uma coisa que foi muito difícil para mim, eu imagino que isso deve ser muito difícil para vocês também. Quando você tem que se definir, às vezes você não sabe como se definir. E eu sofria, poxa, mas eu sou administradora, mas eu sou atriz, o que eu sou? E aí, quando eu saí da agência, pedi demissão de uma agência muito bacana, porque não era o meu caminho. E eu fiquei super apavorada, eu falava, gente, mas eu não tinha nada. Eu falei pra eles que eu tinha uma coisa, que eu tava, sei lá, né, não sabia muito bem como é que fazer pra pedir demissão e sendo... Não tinha nada. Comecei a dar aula de teatro em Ribeirão Pires para crianças sábado de manhã. Eu falei para os meus pais, saí da agência. Eles, o que vocês vão fazer? O que você vai fazer? Eu vou fazer isso, né? Claro, fiz minha reserva e tal.
Foi difícil pra caramba construir meu caminho, entender que essa ruptura era importante, era necessária e que eu ia ter que trilhar outro caminho, e depois trilhar outro caminho, e depois outro caminho, e agora talvez outro caminho, né? De abrir as possibilidades e ter coragem de encarar. Mas foi muito difícil, gente, não foi fácil, não vou mentir pra vocês, é difícil pra caramba você se estabelecer, até começar a viver disso. Quantos anos eu passei trabalhando com uma produtora de áudio só, fazendo um jobzinho aqui, outro jobzinho ali. Eu contava, acho que o primeiro ano eu fiz 5 jobs no ano. Meu Deus! Fiz 5 locuções no ano. Eu faço muito mais por dia. Entendi. Mas é um processo. Entendi. Vale a pena. A gente tem que ter coragem, entendeu? Ô Simone, onde as pessoas te acham? Se depois desse programa aqui, se elas quiserem falar contigo e ter mais uma mentoria dessa. Bom, eu sou professora no Ed Studio em Nova York, sou mentora e professora de locutores e artistas em geral nesse Ed Studio, que é em Nova York, mas é online. Tá bom. E você tem um site específico? É, meu site, meu nome, simoneclias.com. Beleza. Tô no LinkedIn e tô no Instagram. São essas 2 mídias sociais que eu tô também, que são as que eu dou conta, as outras eu não dou conta não. Já é bastante coisa. Vixe. Gente, muito obrigado, Simone, foi o máximo. Obrigada. Obrigada, Simone. Eu já falei, será que ela vai aceitar vir? Mas com certeza você, entre todos os artistas que já passaram aqui, é a que tem uma carreira realmente portfólio, se eu posso chamar dessa forma, né? Com realmente ramificações, oportunidades que vão além do core. Né? Muito obrigado aí pela sua presença. Obrigada. É uma honra para mim estar aqui, vocês sabem disso. Sim. Muita admiração por vocês. Muito obrigada, pessoal.